E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a publicação As Esculturas Sem Cabeça do mestre do horror Junji Ito. Mais uma edição lançada pela editora Pipoca e Nanquim, com aquele acabamento gráfico de qualidade de sempre. Uma edição que vem com esta sobrecapa que eu vou tirar. Ela vem também com quatro cardzinhos que eu já mostrei no vídeo de aquisições. Nós temos aqui a sobrecapa, que tem um papel de uma boa gramatura. E aí chegamos na edição em si, olha só, as capas aqui, cabulosas, né? Muito legais. É uma edição que conta então com capa cartonada, o papel é o Pollen Bold de boa gramatura. São 396 páginas em preto e branco e o preço é de R$ 86,90. Dá para você achar com desconto, link na descrição deste vídeo. Galera, eu já resenhei todas as edições do Junji Ito lançados pela editora Pipoca e Nanquim. E realmente ele tem muita criatividade. É um cara diferenciado, a forma que ele conta, como ele aborda diversas questões. Ainda que eu tenha uma certa ressalva com relação ao final de vários contos dele, que simplesmente acabam do nada, ou não tem uma explicação um pouco mais coerente, qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, o Junji Ito, ele tá pouco se importando com a questão da explicação daquele horror do conto que ele está narrando. Ele não está preocupado em justificar, em falar da origem, ou qualquer coisa nesse sentido. Eventualmente, ele acaba fazendo isso, mas não é exatamente o mote das suas histórias. A ideia é passar o terror, o horror de cada uma das histórias que ele está contando. Nós temos aqui, galera, 12 histórias, sumário apresentando cada um desses títulos. 2 deles já saíram no Brasil em outras publicações da própria editora Pipoca e Nanquim, no caso Disco Velho e Calafrios. Calafrios dentro da publicação que dava título, inclusive, ao nome desta história. A primeira delas, que é o Fio Vermelho do Destino, é muito bacana, já abre de uma forma realmente muito interessante, mostrando um casal que acabou um relacionamento e o garoto começa a apresentar alguns pontos de fio vermelho, como se tivesse sido costurado nele. Obviamente isso traz uma grande apreensão na família, no próprio personagem, que quando vai para a escola chama muito atenção por conta desses pontos que a cada dia vão se somando. Então começa ali no braço, depois vai para a barriga, para o peito e até mesmo para o rosto. É uma história realmente sufocante, eu diria, e quem leu vai entender do que eu estou falando. Disco Velho, que já saiu em outra história, eu já nem vou me alongar nela. Basicamente trata-se de um disco de capa branca, onde tem uma história mórbida da gravação feita desse disco. Aí nós vamos para O Presenteador, que é um rapaz que basicamente leva a vida entregando pequenas estatuetas para as pessoas da sua cidade. As pessoas, obviamente, acham tudo muito estranho, a forma que ele age, dá de graça, não cobra por nada. E as feições são do falecido pai dele. Mas existe ali toda uma história por trás que leva a esta obsessão desse rapaz. O final, eu particularmente achei bem sem graça dessa história, realmente eu achei que deixou bastante a desejar. Depois nós vamos para Ponte, que é uma história bem interessante. E aqui você tem aquele esquema, né, da virada de páginas. Olha só, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, essa mulher que está indo visitar a avó, ela encontra uma pessoa cabisbaixa, né? Começa a conversar com ele, fala, me acompanha, vamos ali na casa da minha avó. A hora que você vira a página, pá, né? Você tem aqui esse rosto todo monstruoso. Basicamente, as pessoas que acabam falecendo nesse vilarejo durante o funeral, elas têm o corpo colocado sobre uma prancha que desce rio abaixo. Só que tem uma ponte que eventualmente acaba atrapalhando essa travessia, né, do cadáver. Então o corpo cai nesse rio
e a pessoa acaba não descansando, vamos dizer assim. Então esses mortos, eles agora estão aguardando a avó, né, da protagonista da história. Então aparece aos montes assim essas almas penadas, vamos dizer assim. É uma história realmente bem interessante. O circo chegou, eu gostei também bastante dessa, onde basicamente um circo que chegou na cidade tem apresentações que levam a situações muito trágicas. Então você vai ter lá os acrobatas que acabam caindo, o homem que lança chamas pela boca, se queima. Então a história vai mostrando que na verdade são pessoas que não têm exatamente a técnica, a habilidade necessária para poder, né, fazer esses espetáculos. Elas estão correndo risco de vida. E tudo por conta de uma linda garota que trabalha nesse circo. E aí nós temos o mestre do picadeiro aqui, que é um cara realmente diabólico. História muito interessante, um final também bacana. Aí nós vamos para Colmeia, que também traz uma história muito legal, uma das melhores desse compilado, onde um garoto obcecado, né, em colecionar abelhas, vespas e assim por diante, ele encontra um garoto que também tem, né, esse mesmo hobby que ele. Esse vício do colecionismo aí de colmeias, de abelhas, acaba atrapalhando o relacionamento do protagonista da história. Aqui o outro garoto, né, que consegue até mesmo tirar uma colmeia sem levar qualquer ferroada. E o destino dos dois acabam se cruzando de forma bem macabra. Uma história também bem interessante, gostei do final dela. E aí nós vamos para a próxima, que é Cidade dos Mapas, que também é uma história muito criativa. O Junji Ito faz uma cidade em que as pessoas que residem nesse local, elas simplesmente perdem a noção de direção. É como se o GPS tivesse dado bug. Então essas pessoas, elas precisam e necessitam de mapas, de várias indicações para poderem chegar em casa, no vizinho, no mercado. E aí um casal que acabou de se casar e quer passar uma lua de mel chega nessa cidade e eles, né, ainda não estão afetados por esse problema de direcionamento, encontram um pote cheio de ouro, o que acaba chamando a atenção dos moradores, e aí começa uma perseguição. História também muito interessante assim. Aí chegamos na história que dá título à publicação, As Esculturas Sem Cabeça. E essa daqui, particularmente, foi uma das que menos me agradaram, tá? Nós temos um famoso escultor que faz esculturas sem cabeça, até que o corpo dele é encontrado justamente sem cabeça. E um dos alunos da escola, que foi o último a estar com ele, acaba sendo o suspeito deste crime. Não gostei do desenvolvimento, do desenrolar e também do desfecho dessa história. Na minha opinião, realmente é um dos mais fracos aqui dentro dessa publicação. O Vida Curta traz algo bem interessante, que é uma espécie até de dicotomia que o Junji Ito quer fazer. É como se ele perguntasse se você prefere ser uma pessoa linda, maravilhosa, que vai chamar a atenção de todo mundo, mas com uma vida curta, ou se você prefere ser uma pessoa feia ou que passe despercebida e tenha uma vida normal, uma vida longa. Basicamente, uma garota que era muito, mas muito feia, do nada começa a se embelezar naturalmente. O rosto dela fica angelical, é aquela menina que a cada dia fica mais linda, chamando a atenção de toda a escola. E isso parece se espalhar até mesmo para outras garotas, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. O rosto vai mudando e tudo mais. O problema é que essas meninas acabam tendo mortes súbitas, as vidas delas acabam ficando encurtadas. E somente uma delas parece não ser afetada, né, por essa epidemia de beleza que toma conta da escola e que só atinge meninas.
Uma história aí interessante do Junji Ito. Aí nós vamos para Calafrios, que eu já mencionei para vocês, que vai trazer esses buracos aqui no corpo. Eu já falei sobre essa história no encadernado Calafrios. Aí nós vamos para Espantalho, que é bem interessante e bizarro, tá? Basicamente, um homem perdeu a sua filha e aí ele coloca um espantalho justamente na cova dela. E o espantalho começa a ganhar o formato do rosto daquela pessoa falecida. E só funciona se você colocar o espantalho justamente na cova. E aí, meus amigos, os cemitérios começam a ficar cheios de espantalhos. É uma história realmente bem bizarra aí do Junji Ito, coisa que ele costuma fazer, obviamente, com bastante frequência. A arte, vocês estão vendo, tem uma qualidade artística muito boa, ele consegue trazer o horror, o terror e o bizarro também para as páginas. Aí chegamos em Bilhete Suicida, que é uma história que vai trazer coincidências macabras. Uma garota, ela acaba se jogando na frente do trem num determinado dia, se suicida e deixa uma carta, né? Que na verdade, além de demonstrar o seu suicídio, também prega o ódio, mas a família da garota não sabe se esse ódio é direcionado a toda a família ou algum membro específico. Mostra ali, através de flashbacks, alguns problemas de relacionamentos familiares, mas também descobre-se que ela teve uma menina na escola, né, uma colega de classe, que ambas se odiavam, elas tinham assim realmente um ódio mortal uma pela outra. E aí a história vai se desenvolver com o fantasma dessa garota suicida aparecendo ali para a família. Só que no final a gente vai ter uma reviravolta muito interessante. Também considero aí uma das melhores histórias desse compilado das Esculturas Sem Cabeça da editora Pipoca e Nanquim. E que nota que eu dou para este volume? Eu dou uma nota 9, né? Junji Ito realmente tem uma média muito bacana, sempre varia entre 8,5, 9, até mesmo 9,5. Mais um compilado aí de grandes histórias de terror. Sem dúvida, se você gosta do gênero, vale a pena você ter na sua coleção. Então, basicamente é isso, galera. Um abraço para todos vocês e fui!